Bem-vindos de volta ao Vingança em Vermelho. Hoje, a história que vocês vão ouvir acontece em Rio das Pedras, no interior de São Paulo. Meu nome é Sara Mendes. Tenho 25 anos e sou a ovelha negra da minha família porque trabalho no turno da noite em uma fábrica de alimentos congelados na beira da rodovia. Estou escrevendo isso como uma nota para o meu eu do futuro, para que eu nunca esqueça o momento exato em que minha mãe decidiu que minha vida não valia a pena ser exibida. Vocês já sacrificaram o que queriam pela família apenas para se tornarem a pessoa de quem eles têm mais vergonha? Enquanto meus irmãos perseguiam diplomas e carreiras brilhantes na capital, eu fiquei em Rio das Pedras, batendo cartão na fábrica para garantir que o financiamento da casa não atrasasse depois que meu pai faleceu. Não era glamouroso, mas era trabalho honesto. Eu chegava em casa cheirando a tempero industrial e câmara fria, com os ombros doendo de carregar caixas, mas pelo menos os boletos não venciam. Para a minha mãe, no entanto, minhas botinas de segurança e a touca de cabelo significavam apenas uma coisa: fracasso. Ainda ouço a voz dela naquele churrasco de família, uns 2 anos atrás, quando uns tios perguntaram o que eu estava fazendo da vida. Ela riu, uma risada nervosa, e disse: "Ah, a Sara está tirando um tempo para se encontrar. Ela só está dando uma ajuda num lugar aqui da cidade por enquanto." Ela nem conseguia falar a palavra fábrica. Quando tentei explicar que estava fazendo hora extra para manter a casa de pé, ela me puxou para um canto e sibilou: "Por que você não pode ser mais como seus irmãos? Esse emprego é uma vergonha." Eu engoli aquilo a seco. A humilhação, a raiva, o jeito como os olhares de todos deslizavam por mim, como se eu fosse parte da mobília. Disse a mim mesma que era apenas uma fase, que se eu baixasse a cabeça e trabalhasse duro o suficiente, um dia ela me veria com outros olhos. Eu não fazia ideia de que o Dia das Mães estava chegando, e com ele, uma mensagem de WhatsApp que finalmente me quebraria e mudaria tudo. Antes de contar exatamente o que minha mãe escreveu naquela mensagem de Dia das Mães e o que eu fiz depois que me fez desaparecer da vida deles, me diga, que horas são aí onde você está e de qual cidade do Brasil ou do mundo você está assistindo? Estou curiosa para ver até onde essa história vai viajar. O Dia das Mães em Rio das Pedras sempre cheirava a churrasco de domingo e colônias baratas. Na fábrica, só cheirava a alho em pó e metal gelado. Eu estava no meu intervalo, sentada em um engradado virado atrás da doca de carregamento, rolando a tela do celular com os dedos dormentes. Eu disse a mim mesma que não me importava se não ouvisse nada da minha família naquele dia. Eu menti. A tela do meu celular acendeu com uma notificação: Grupo Família Mendes. Meu peito apertou por meio segundo. Imaginei minha mãe mandando: "Amo todos vocês, até você, Sara." Em vez disso, abri a conversa e vi uma mensagem longa e cuidadosamente redigida. Jantar de Dia das Mães. Apenas os filhos que deram certo. Marcos, nosso doutor Mendes, salvando vidas. Emma, nossa diretora de criação, deixando o mundo mais bonito. Lilian, nossa futura advogada e juíza. Estou tão orgulhosa dos meus filhos realizados. Jantar às 18h30. Mal posso esperar para celebrar vocês. Ela marcou o Marcos, a Emma e a Lilian. Meu nome não estava em lugar nenhum, nem na mensagem, nem mesmo num emoji de coração por pena no final. Apenas 3 nomes, 3 filhos de ouro. Então as reações começaram a pipocar. Marcos mandou um emoji de braço forte. Emma adicionou brilhos e corações. Lilian mandou uma carinha chorando de emoção. E um mal, posso esperar, mãe. Eu encarei a tela, atualizando, esperando que alguém notasse. Esperando que minha mãe complementasse com: "Ah, e a Sara também." Ou que qualquer um dos meus irmãos digitasse: "E a Sara." A bolha de digitando nunca apareceu. A única coisa que eu vi foi meu próprio reflexo na tela escura, cabelo preso sob a touca da fábrica, mãos manchadas de frio, olhos ardendo. Meu coração batia forte nos ouvidos. Aquilo não foi um simples esquecimento. Foi um anúncio público. Apenas filhos de sucesso. As palavras borraram enquanto as lágrimas se acumulavam, mas eu li de novo e de novo. Cada vez parecia um soco nas costelas. Senti minha garganta fechar, aquela queimação quente e humilhante que senti no churrasco quando ela evitou a palavra fábrica. Exceto que, dessa vez, ela não evitou nada. Ela me apagou. Um momento depois,
Meu celular vibrou de novo. Uma notificação separada da mamãe. Uma chamada de vídeo. Eu assisti tocar. A foto de contato dela sorrindo, flutuando no topo da minha tela como uma máscara. Eu sabia exatamente o que seria aquilo. Ela tentando distorcer a mensagem para me dizer que eu estava exagerando se ousasse ficar magoada. Deixei tocar e tocar até cair na caixa postal. Ela mandou uma mensagem logo em seguida. Espero que entenda. Hoje à noite é apenas para celebrar conquistas profissionais. Você sabe que é sempre parte da família. Sempre parte da família. Só não orgulho suficiente para ser vista. Você já viu sua própria mãe digitar uma frase que prova que você é apenas uma nota de rodapé na história de vida dela? Eu não respondi. Nem o texto, nem a ligação. Em vez disso, encarei o grupo até meu intervalo acabar. Então deslizei o celular para o bolso como se estivesse enterrando algo. Voltei para a linha de produção, mas minhas mãos se moviam no piloto automático. Na minha cabeça, algo se estilhaçou e outra coisa, algo mais frio, se encaixou no lugar. Eles deixaram claro onde eu me encaixava. Decidi que era hora de tomar uma decisão por conta própria. No dia seguinte ao Dia das Mães, meu despertador tocou às 4h30 da manhã, como sempre. Mas, pela primeira vez, não acordei pensando em como deixar minha mãe orgulhosa. Acordei me perguntando por que dei a ela esse poder por tanto tempo. Naquela noite, depois do meu turno, sentei na pequena mesa da cozinha da minha kitnet com um caderno e uma caneta. No topo da página escrevi 2 colunas. Manter contato na esquerda, cortar laços na direita. Parecia dramático, mas eu precisava ver aquilo na tinta do papel. Em manter contato escrevi: feriados com a família. Talvez um dia ela me aceite. Não ser a filha ingrata. Em cortar laços, escrevi: sem mais humilhação. Sem mais esperar por um convite que nunca vem. Espaço para construir uma vida nos meus termos. Paz. O lado direito encheu mais rápido que o esquerdo. Ainda assim, minha mão pairou sobre a página. Quem corta relações com a própria mãe por causa de uma mensagem de texto? Aquela voz na minha cabeça soava muito parecida com a dela. Como se fosse uma deixa, meu celular vibrou. Mensagens inundaram o chat da família. Fotos do jantar de Dia das Mães. Minha mãe sorrindo entre o Marcos em seu jaleco branco. Sim, ele usou o jaleco no jantar. E a Emma num blazer elegante. Lilian num vestido floral segurando um buquê. Legendas como: mãe merece o melhor. Orgulho dessa família. Sob uma foto, minha mãe comentou: minhas 3 estrelas brilhantes. De novo, nenhuma menção à 4ª filha. Separado do grupo, uma nova mensagem apareceu do Marcos. Ei, ouvi dizer que você estava ocupada ontem. A mãe ficou um pouco chateada. Sabe, ela não fez por mal. Não torne tudo tão dramático. Emma adicionou outra. Ano que vem é só, tipo, aparecer com mais novidades de carreira e ela te inclui. Você sabe como ela é. Ninguém escreveu que a mensagem estava errada. O problema aparentemente era eu. Encarei as mensagens, depois minha lista de prós e contras, e senti algo endurecer dentro de mim. Eles não estavam perguntando se eu estava bem. Eles estavam me pedindo para engolir o sapo de novo, para que a imagem da família continuasse intacta. Abri o grupo, rolei até a mensagem: jantar de Dia das Mães. Apenas filhos que deram certo. Tirei um print e salvei num álbum oculto. Não para ficar obcecada, mas como um lembrete, um recibo do momento em que meu lugar na família se tornou oficial, opcional. Então, com dedos trêmulos, silenciei o grupo por 1 ano. Depois disso, abri a conversa da mamãe, segurei o dedo no nome dela e apertei bloquear. O WhatsApp perguntou: tem certeza? Pela primeira vez eu tinha. Bloqueei o Marcos e a Emma também. Hesitei na Lilian, minha irmã caçula, que cresceu assistindo a essa dinâmica como se fosse normal, mas deixei ela desbloqueada por enquanto. Naquela noite, minha amiga e colega de trabalho, Mirella, veio aqui com uma marmita. Ela notou meus olhos vermelhos, o caderno aberto, a tela bloqueada no meu celular. O que aconteceu? Ela perguntou, sentando na minha frente. Empurrei o caderno para ela. Ela leu as 2 colunas, depois olhou para cima. Você já sabe a resposta, Sarah. Você escreveu ela. Minha voz era quase um sussurro. Você cortaria sua própria família se eles nunca vissem seu valor?
Se eles literalmente te apagassem da vida deles como um erro de digitação? Ela não hesitou. Eu cortaria qualquer um que me fizesse sentir menor de propósito, sendo sangue ou não. Naquele momento, algo se resolveu. Peguei minha caneta e no fundo da coluna da direita escrevi em letras garrafais: Eu escolho a mim. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados, mas com uma estranha leveza no peito. Pela primeira vez, família não era algo automático. Era uma escolha, e eu finalmente tinha feito uma. Uma vez que o barulho do grupo da família sumiu, minha vida ficou mais silenciosa. Não vazia, apenas silenciosa, sem mais alertas constantes de celebrações para as quais eu não fui convidada. Sem mais alfinetadas sutis embrulhadas em "é só brincadeira". Nesse silêncio, ouvi algo que não ouvia há anos, meus próprios pensamentos. Dobrei minha dedicação na fábrica, não para provar nada para minha mãe dessa vez, mas para provar algo a mim mesma. Quando minha gerente, Raquel, mencionou que a empresa reembolsaria parte da mensalidade para cursos técnicos, eu não deixei passar como costumava fazer. Me inscrevi em aulas noturnas na escola técnica da cidade. Segurança do trabalho, melhoria de processos, conceitos básicos de engenharia. Se eu ia ser chão de fábrica, seria o tipo que conhece cada centímetro da linha. Mirella se juntou a mim em uma das aulas, e nos tornamos aquelas pessoas irritantes que sentam na primeira fila, fazendo perguntas e trocando anotações. Pegávamos café na máquina do corredor, rindo de como estávamos cansadas demais para sermos tão ambiciosas. Mas por dentro, algo novo crescia. Um orgulho silencioso que não tinha nada a ver com um diploma na parede, e tudo a ver com escolher meu próprio caminho. Uma terça-feira à noite, eu estava correndo para entrar no prédio do curso, com uma pilha de apostilas nos braços, quando ouvi uma voz familiar atrás de mim. Sarah, era uma voz pequena, hesitante. Eu congelei. Me virei e vi a Lilian parada perto do quadro de avisos, segurando uma mochila. O cabelo dela estava preso num coque bagunçado e ela usava um moletom da faculdade. Por um segundo, pareceu que eu tinha levado um soco e um abraço ao mesmo tempo. Lilian, consegui dizer. Ela assentiu, olhos arregalados. Eu não sabia que você estava fazendo aulas aqui. Engoliem seco. Eu não sabia que você estava também. O silêncio se esticou. Então ela soltou de uma vez. A mãe não sabe que me inscrevi nesse curso técnico. Ela acha que estou focada só nas coisas da faculdade de Direito, mas eu queria ver o que mais existia por aí. Ali estava, uma rachadura na imagem perfeita. Sentamos num banco no corredor, joelhos quase se tocando. Eu vi a mensagem do Dia das Mães, ela disse baixinho. Eu queria dizer alguma coisa, mas o Marcos me disse para não causar confusão. Eu sinto muito, Sarah. O pedido de desculpas dela bateu mais forte que o texto da minha mãe. Não era seu trabalho consertar isso, eu disse, mesmo que uma parte de mim desejasse que ela tivesse tentado. Lilian torceu a alça da bolsa. A mãe tem estado estranha desde então. Ela age como se estivesse tudo bem, mas continua tocando no seu nome. Não de um jeito bom. Mais como se estivesse brava por você não estar perseguindo o caminho que ela planejou. E agora que você sumiu, ela continua perguntando por que você está exagerando tanto. Ela está envergonhada, mas nunca admitiria. Então, ela está envergonhada. Por eu estar envergonhada, eu soltei uma risada nasal. Faz sentido. Lilian me deu um sorriso triste. Ela se importa, do jeito torto dela. Ela só não consegue lidar com o fato de que você escolheu algo que ela não respeita. E agora, o pessoal da igreja continua perguntando por que você nunca mais apareceu. Ela odeia não ter uma resposta que a faça parecer bem. Ali estava. O primeiro sinal das consequências. Meu desaparecimento silencioso estava bagunçando a história cuidadosamente curada dela. Lilian respirou fundo. Eu sinto sua falta, mas eu também. Eu meio que entendo por que você fez o que fez. Meu peito apertou. Você sabe que não precisa repetir o ciclo dela, né? Você pode escolher o que quer, mesmo que não seja brilhante o suficiente para o grupo do Zap. Ela assentiu devagar. Você vai voltar para as coisas da família algum dia? Aquela pergunta pesou entre nós. Quando o sucesso finalmente começou a me encontrar, eu disse com cuidado. A primeira coisa que senti não foi mal, posso esperar, para mostrar para a mãe. Foi alívio por não dever mais nada a ela.
Então, eu não sei, Lee. Agora, eu preciso de distância mais do que preciso de um lugar naquela mesa. Ambas ficamos em silêncio. Um professor passou, atrapalhado com as chaves. O corredor cheirava a caneta de quadro branco e carpete velho. Antes de nos separarmos, Lilian apertou minha mão. Pelo que vale, eu acho que o que você está fazendo é corajoso. Só queria que a mãe pudesse ver isso. Enquanto caminhava para a aula, minha mente girava. A escolha da minha mãe tinha iniciado uma reação em cadeia que ela não podia controlar. O jantar apenas filhos que deram certo custou a ela mais do que a presença de uma filha. Estava começando a lascar a lealdade dos outros. Eu me perguntei, quando você finalmente começa a ter sucesso nos seus próprios termos, você voltaria para as pessoas que chamaram seu caminho de inútil ou continuaria caminhando sem olhar para trás? Minha promoção veio numa quinta-feira qualquer. Raquel me puxou para o escritório dela, fechou a porta e disse, Sara, você tem trabalhado melhor que metade das pessoas aqui. Quero você como encarregada de linha no novo projeto de refeições congeladas. Mais salário, mais responsabilidade. Topa? Fiquei atordoada. 1 ano atrás, se eu tivesse recebido essa notícia, meu primeiro pensamento teria sido, a mãe vai ter que se gabar disso. Dessa vez, meu primeiro pensamento foi, eu fiz isso. Aceitei a promoção. O novo cargo era intenso. Escalar turnos, lidar com quebras de máquinas, apaziguar conflitos na equipe. Mas me deu algo que eu nunca tive de verdade antes. Autoridade. As pessoas olhavam para mim em busca de respostas. Elas confiavam em mim. E não porque eu tinha um diploma chique, mas porque eu estive nas trincheiras com elas. Ainda assim, tarde da noite, velhas dúvidas surgiam. Sem pensar, eu desbloqueava o celular e passava o dedo sobre o contato da minha mãe, mesmo estando bloqueado. Ou rolava o feed vendo fotos das conquistas dos meus irmãos compartilhadas por conhecidos em comum. Meu estômago revirava toda vez que via um post sobre tão orgulhosa dos meus filhos, com 3 rostos sorridentes e uma misteriosa e invisível quarta filha. Num fim de semana, depois de uma espiral particularmente estranha, de stalkear redes sociais e me xingar por me importar, abri o bloco de notas do celular e comecei a digitar. No começo, era só um desabafo sobre trabalho braçal, e como pessoas como minha mãe tratavam isso como fracasso. Mas quanto mais eu escrevia, mais virava algo maior. Quando terminei, tinha um texto longo e cru sobre dignidade, classe social e como famílias usam o sucesso como arma. Por impulso, copiei para um blog anônimo numa plataforma que a Mirella tinha me falado. Cliquei em publicar antes que pudesse me convencer do contrário. Intitulado Apenas Filhos de Sucesso, quando sua família convida todos, menos você. Eu não coloquei meu nome, não mencionei cidades específicas, mas descrevi o grupo de WhatsApp. A frase exata, jantar de Dia das Mães, apenas filhos que deram certo. Descrevi a sensação de ver seu nome desaparecer da frase da sua própria mãe. Perguntei bem ali no meio do post. Sua autoestima depende das pessoas que se recusam a vê-la, ou você pode aprender a construir ela mesmo assim. Esperei que talvez 3 pessoas lessem. Em vez disso, em uma semana, tinha milhares de visualizações. Comentários chegavam de estranhos. Achei que eu fosse a única. Minha mãe fez algo parecido quando virei mecânico. Cortar contato salvou minha vida. A validação de pessoas que não me conheciam curou de um jeito que o silêncio da minha mãe nunca poderia. Mirella achou o blog e me mandou mensagem. Isso é você, não é? Estou orgulhosa de você por falar a verdade. Então algo interessante aconteceu. Uma das amigas de igreja da minha mãe, alguém que eu ainda tinha nas redes sociais, compartilhou o artigo na página dela com a legenda. Isso partiu meu coração. Pais, não façam isso com seus filhos. No dia seguinte, outro conhecido em comum compartilhou. A história estava viajando nos mesmos círculos que minha mãe frequentava, e ela não tinha ideia de que ela era a vilã. Ou talvez ela tivesse, porque alguns dias depois um número desconhecido ligou para o meu celular. Deixei cair na caixa postal. Mais tarde, ouvi. Era a voz da minha mãe, tensa e apertada. Sara, é a mãe. Ouvi essa história circulando na internet. As pessoas continuam me enviando dizendo que sou a familiar. Espero que você não esteja envolvida em nada que faça nossa família parecer ruim. Precisamos conversar. Me liga de volta.
Não você está bem. Não eu te machuquei. Apenas preocupação com a aparência dela. Eu não liguei de volta. Salvei o correio de voz. No entanto, outro recibo. Enquanto o blog continuava a circular, Raquel me puxou de lado no trabalho um dia. Ei, pergunta aleatória, disse ela. Li esse post sobre alguém cuja mãe excluiu de um jantar de Dia das Mães. A autora parecia muito com você. Senti minhas bochechas esquentarem. Talvez disse cuidadosamente. Ela sorriu. Se foi você, saiba que foi poderoso. E qualquer um que consiga liderar na linha de produção e escrever daquele jeito, você vai longe, Mendes. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Naquela noite, imprimi meu post do blog e a lista de prós e contras de meses antes. Coloquei numa pasta rotulada prova de que não sou louca. Quando as dúvidas vinham, eu abria e lembrava a mim mesma que tinha o direito de definir meu valor. Minha mãe podia perder o sono com a percepção pública, se quisesse. Eu tinha terminado de perder o sono pela aprovação dela. O convite para o evento comunitário veio através da Mirella. Vão fazer uma noite de histórias no Centro Cultural, disse ela, balançando um panfleto na minha cara durante o almoço. O tema é Quando a família cruza a linha. Você tem que ir. Absolutamente não, eu disse com a boca cheia de sanduíche. Uma coisa é escrever anonimamente. Outra é subir num palco e contar para todo mundo o pior momento da minha mãe. Mirella sorriu. Ou o seu momento mais forte. Pense em todas as pessoas que comentaram no seu blog. E se elas estivessem naquela sala, você poderia ser a razão pela qual alguém finalmente se afasta de uma situação tóxica. A ideia se alojou no meu cérebro e se recusou a sair. Uma semana depois, meu nome estava na programação do evento. Na noite do evento, minha mão tremia tanto que quase deixei cair o microfone. A sala era uma mistura de estranhos, alguns de moletom, outros de roupa social, alguns com a maquiagem borrada de lágrimas, como se já tivessem ouvido algo que tocou muito fundo. Limpei a garganta e comecei com a frase que sabia que impactaria. Minha mãe disse que eu era uma vergonha porque escolhi trabalhar em fábrica. Um murmúrio varreu a sala. Contei sobre o churrasco, as explicações evitadas, a mensagem de Dia das Mães. Recitei as palavras exatas, vendo rostos se contraírem com apenas filhos que deram certo. Falei sobre a lista de prós e contras, os números bloqueados, o blog, a mensagem de voz onde minha mãe estava mais preocupada com a reputação do que com meu coração. No meio, pausei e fiz a pergunta que uma vez me destruiu. Vocês já olharam para a própria família e perceberam que só são amados nos termos deles? Que o amor desaparece no momento em que vocês param de fazer-los parecerem bem na foto? Dezenas de pessoas assentiram. Alguns enxugaram lágrimas. Foi como respirar debaixo d'água a vida toda e de repente chegar à superfície. Terminei com isto. Eu costumava acreditar que família era uma dívida que eu tinha, que se eles me deram a vida, eu tinha que dar a eles meu silêncio. Agora, eu sei outra coisa. Eu posso amar de onde eu vim e ainda assim ir embora das partes que estão me matando. Quando desci do palco, pessoas me abraçaram, agradeceram, contaram pedaços de suas próprias histórias. Uma mulher sussurrou. Eu tirei print da mensagem da minha mãe no dia que ela me desconvidou para o Natal. Ouvir você dizer isso em voz alta. Acho que finalmente posso parar de me sentir culpada. No ônibus para casa, rolei meu celular e meu coração falhou. Meu post do blog tinha sido compartilhado por uma página maior. Alguém com centenas de milhares de seguidores, com a legenda: a mãe dos filhos de sucesso é o motivo de tantos de nós estarmos na terapia. Os comentários eram uma zona de guerra, mas a maioria estava do lado de filhos como eu. Enterrado no meio dos comentários, vi um nome familiar: Lilian Mendes. Ela tinha escrito: às vezes, os filhos de sucesso são apenas aqueles que aprenderam a atuar. Os outros estão apenas tentando sobreviver. Encarei o comentário dela, me sentindo orgulhosa e protetora ao mesmo tempo. Mais tarde naquela semana, Lilian me mandou mensagem direta. Vi sua palestra nos stories de alguém. Era você, né? Confirmei. Depois de uma longa pausa, ela respondeu: a mãe viu também. Ela não está lidando bem. O pessoal da igreja está falando. Ela diz que você está expondo os assuntos da família. Mas, honestamente, talvez alguém precisasse expor.
Saber que minha história tinha rachado a fachada perfeita dela deveria ter parecido uma vingança barata. Em vez disso, pareceu equilíbrio. Ações geram consequências. Enquanto deitava na cama naquela noite, a exaustão me envolveu, mas sob ela havia algo mais suave. Percebi que tinha construído uma pequena, bagunçada e linda comunidade. Pessoas do trabalho, do curso, daquele evento, que me viam. Sem diplomas, sem títulos, apenas eu. Talvez família não tivesse que significar DNA compartilhado. Talvez pudesse significar sobrevivência compartilhada. Onde você encontrou sua família escolhida? As pessoas que te fizeram sentir mais em casa do que sua própria casa jamais fez? Alguns anos se passaram de um jeito que não pareceu dramático por dentro. Não houve uma única explosão, nenhuma gritaria enorme. Apenas uma série de dias em que acordei, fui trabalhar, fiz meu trabalho bem feito, voltei para um apartamento silencioso que aos poucos se encheu com sinais de uma vida que eu tinha escolhido em vez de uma vida que me foi designada. Subi de cargo novamente na fábrica, desta vez para uma função que me fazia viajar entre as plantas, ajudando outros supervisores a consertar suas linhas e treinar suas equipes. Eu tinha um notebook da empresa todo arranhado, uma mala que ficava meio feita e um calendário que não girava em torno dos feriados em família. Minha lista de contatos no celular diminuiu, mas meu mundo aumentou. Continuei escrevendo também. O blog, que começou como um desabafo de madrugada, virou um lugar onde as pessoas entravam regularmente. Eu postava sobre limites, sobre a culpa estranha que vem ao dizer não para os próprios pais, sobre o orgulho da classe trabalhadora. Às vezes escrevia sobre pequenos momentos no trabalho que não significariam nada para minha mãe, mas significavam tudo para mim. Como o dia em que um novo funcionário me disse: "Você é a primeira chefe que eu já tive que não falou comigo de cima para baixo." Aquele comentário significou mais do que qualquer parabéns forçado da minha antiga vida jamais poderia. De vez em quando, eu recebia atualizações sobre minha família através de outras pessoas. Uma colega que ainda ia na igreja da minha mãe mencionava ouvir meu sobrenome num pedido de oração. Online, eu via meus irmãos marcados em fotos sem mim. Lilian e eu trocávamos mensagens de vez em quando, mantendo o clima leve, a menos que uma de nós tivesse um dia ruim e precisasse que a outra dissesse: "Não, você não é louca. Isso realmente aconteceu." Por meio dela, descobri que minha mãe não tinha deixado a história para lá. O post, a palestra, o jeito que as pessoas online se apegaram à frase "apenas filhos que deram certo." Tudo isso entrou debaixo da pele dela. Ela odiava que existisse um canto inteiro da internet onde ela era uma personagem e não a autora. Ela mudou de igreja por um tempo, depois voltou. Reclamava que as pessoas a estavam julgando, que não entendiam como era criar filhos hoje em dia. Ela não disse, até onde eu soube, nenhuma vez para eles: "Eu magoei minha filha e estou tentando consertar." Então, a vida fez o que sempre faz. Adicionou mais pressão. Minha mãe teve problemas de saúde, daquele tipo que as pessoas sussurram nos corredores do supermercado. Pressão alta, estresse, afastamento do trabalho, contas acumulando. A casa onde cresci precisava de reparos. No começo, ouvi sobre isso em pedaços pela Lilian, quase pedindo desculpas, como se ela não quisesse que eu pensasse que estava usando nossa relação para passar recados. Então, uma noite, enquanto eu estava sentada no sofá com minha mala meio pronta para outra viagem, ela ligou com aquela voz que significava que algo grande tinha acontecido. "A mãe quer seu número", disse ela. "Ela diz que precisa falar com você." Eu pude ouvir pelo jeito que ela disse que isso não era sobre sentimentos. Perguntei por quê, mesmo já sabendo. Lilian suspirou. "Ela está com pagamentos atrasados. O telhado está com infiltração. As contas do hospital são altas. Ela ouviu dizer que você está indo bem agora, viajando a trabalho, talvez palestrando em eventos. Ela continua dizendo que se a Sarah realmente se importasse com a família, ela ajudaria." Ali estava, claro como o dia. "Não, eu sinto sua falta. Não sinto muito por aquela mensagem. Não tenho pensado no que fiz com você. Apenas se ela se importasse, ela consertaria. A velha versão de mim, aquela que ficou para trás e pegou turnos extras porque se sentia responsável por todo mundo, inflou por um segundo. Imaginei minha mãe sentada sozinha na sala.
A casa escura, as paredes um pouco mais rachadas do que eu lembrava. Imaginei ela reclamando com as amigas que a filha a tinha abandonado. A culpa é sorrateira assim. Ela não se importa com quantas vezes você foi machucada. Ela só se importa que você foi treinada para responder quando alguém diz família. Respirei fundo e perguntei a Lilian: o que você acha que eu devo fazer? Ela ficou quieta por um longo tempo. Finalmente disse: eu acho que você já fez mais do que qualquer um sabe. Você manteve as luzes acesas quando o pai morreu. Você ficou quando todo mundo foi embora. Você pagou por coisas que nem podia pagar. A mãe nunca contou nada disso quando escreveu aquela mensagem de Dia das Mães. Eu não acho que você deve um resgate a ela agora. Ela vai te chamar de cruel por isso, mas eu não acho que é cruel. Eu acho que são apenas consequências. Ouvir minha irmã caçula dizer a palavra consequências sobre nossa mãe foi como ouvir uma porta se fechar na minha cabeça, que estava emperrada entreaberta há anos. Não bateu com força, apenas fechou. Suavemente, mas com firmeza. Disse a Lilian que ela podia dar um recado para a mãe, mas não meu número. Diga a ela que espero que ela cuide da saúde. Eu disse. Diga a ela que espero que ela consiga a ajuda que precisa e que ela merece apoio como pessoa, mas também diga que eu não sou o plano B dela. Ela escolheu quem contava quando ela estava por cima. Eu não vou fingir que isso nunca aconteceu agora que ela está em dificuldades. Lilian soltou o ar como se estivesse segurando a respiração. Ela vai dizer que você tirou tudo dela, avisou ela. Balancei a cabeça, mesmo que ela não pudesse ver. Ela ainda tem 3 filhos que aparecem por ela. Ela tem as amigas, o grupo da igreja. Eu não tirei tudo dela. Eu só parei de deixar ela tirar tudo de mim. Algumas semanas depois, um pequeno pacote apareceu na portaria do meu prédio, sem remetente, mas a letra na etiqueta estava queimada na minha memória de anos de autorizações assinadas e bilhetes na geladeira. Dentro havia uma caixinha de veludo com minhas iniciais, de quando eu era criança, e uma carta. A carta era exatamente o que você esperaria de alguém que nunca aprendeu a dizer "me desculpe", sem distorcer tudo. Ela nunca escreveu essas 2 palavras. Em vez disso, escreveu: sei que não fui uma mãe perfeita, mas você entendeu errado muito do que tentei fazer. Ela escreveu: eu só queria o melhor para você. Ela escreveu: você me machucou profundamente ao pegar nossos problemas privados e torná-los públicos. As pessoas me olham diferente agora. Não consigo nem sentar na igreja sem imaginar quem está sussurrando sobre aquela história. E perto do fim, ela escreveu: depois de tudo que fiz por você, o mínimo que poderia fazer é me ajudar na minha hora de necessidade. Aquela frase pousou na página como um desafio. Houve um tempo em que eu teria pego uma caneta, ligado para ela, implorado para ela ver meu lado, oferecido dinheiro que eu mal tinha. Dessa vez, coloquei a carta na mesa e fiz outra coisa. Peguei o mesmo caderno que tinha minha lista de manter contato e cortar laços, aquele com meu blog impresso e minha pequena lista de vitórias. Numa página limpa, escrevi: aqui está o que é real. Então me forcei a listar os fatos, não os sentimentos. Eu não postei o nome dela. Eu não mostrei a foto dela. Contei minha história de um jeito que protegia a identidade dela mais do que ela jamais protegeu minha dignidade. Eu não causei os problemas de saúde dela. Eu não fiz as pessoas sussurrarem. As escolhas dela fizeram isso. Passei anos ajudando essa família de maneiras que ninguém fora da casa jamais viu. Aquele trabalho contou, mesmo que ela finja que não. Li aquelas linhas em voz alta para mim mesma até que parecessem mais sólidas que a culpa. Então peguei a carta dela, dobrei de volta e coloquei na caixa. Não joguei fora, mas também não deixei ditar meu próximo passo. Não liguei para ela. Não mandei dinheiro. A única coisa que mandei foi uma mensagem curta, através da Lilian, que concordou em passar palavra por palavra. Dizia: espero que você cuide da sua saúde e encontre o apoio que precisa. Não sou capaz de voltar para esse papel. Desejo paz a você. Foi isso. Sem longas explicações, sem reabrir velhas feridas, para que ela pudesse cutucá-las apenas um limite estabelecido calmamente, como a previsão do tempo. Alguns dias depois, Lilian mandou mensagem dizendo que ela chorou. Depois me chamou de ingrata. Depois disse às amigas que eu a tinha abandonado. Mas ela também parou de pedir meu número. Algo nela pareceu entender que eu falava sério dessa vez.
Não vou fingir que foi incrível. Não pareceu uma volta olímpica. Pareceu pesado e triste e estranhamente calmo tudo de uma vez. Existe um tipo de luto que vem ao escolher sua própria paz, em vez de um relacionamento que você passou a vida toda tentando consertar. As pessoas gostam de colocar um laço nisso e dizer: "E então eu nunca mais pensei nisso e tudo ficou perfeito." Não é assim que funciona. Ainda tenho noites em que sinto falta da ideia de uma mãe mais do que sinto falta da pessoa. Ainda tenho flashes de memória, como aquele vídeo antigo de mim aos 12 anos com o bolo torto, que fazem meu peito doer. Mas esses sentimentos não cancelam a realidade do que ela fez. Eles apenas me fazem humana. Um tempo depois da carta, escrevi um último post para o blog, pelo menos um último capítulo sobre essa história específica. Escrevi sobre o pacote, sobre ler as palavras dela e escolher não deixar que elas me arrastassem de volta para o mesmo papel. Escrevi sobre como é possível torcer para que alguém melhore sem se voluntariar para ser o remédio dela. Terminei com algo que pareceu a coisa mais verdadeira que aprendi. Às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer por si mesma, e estranhamente por eles, é sair de um papel que estava te destruindo. Amor nem sempre significa acesso. Perdão nem sempre significa reunião. Família não deveria ser construída sobre humilhação e medo, mas sobre respeito e escolha. E você tem permissão para construir uma nova definição de família com pessoas que não precisam que você sangre para provar sua lealdade. Quando cliquei em publicar, não senti triunfo. Me senti finalizada, como se finalmente tivesse contado a história toda. Não apenas as partes que me faziam parecer boa ou ela ruim, mas as partes que mostravam o quão complicado realmente era. Caminhei para minha pequena sacada naquela noite e olhei para as luzes da fábrica à distância. Aquele mesmo prédio onde uma vez li uma mensagem que dizia apenas filhos que deram certo e percebi que não estava convidada, tinha se tornado o lugar onde finalmente provei a mim mesma que meu sucesso não precisava do carimbo de aprovação dela. Ainda uso botinas de segurança, ainda bato cartão, ainda fico com graxa debaixo das unhas alguns dias, mas não ouço mais a voz dela na minha cabeça toda vez que passo meu crachá. Em vez disso, ouço a minha. E às vezes as vozes de amigos, colegas e estranhos que dizem obrigado por contar a verdade. Então, depois de tudo que você ouviu, se você estivesse onde estou agora, com um pai ou mãe te pedindo para voltar a um papel que uma vez te esmagou, você daria a eles o que estão pedindo e chamaria isso de perdão? Ou escolheria sua própria liberdade e confiaria que você não é egoísta por finalmente se colocar em primeiro lugar? Nossa equipe se dedica a criar histórias significativas e emocionalmente envolventes para o canal Vingança em Vermelho. Todas as histórias neste canal são puramente ficcionais e criadas para entregar lições reflexivas e valor educacional positivo para nossa audiência. Cada história explora emoções da vida real, dinâmicas familiares e escolhas pessoais para ajudar os espectadores a refletir sobre empatia, autoestima e limites saudáveis. Através da narrativa ficcional, buscamos encorajar o crescimento emocional, resiliência e uma compreensão mais profunda das relações humanas. Nosso objetivo não é promover conflito, mas inspirar aprendizado e autorreflexão através de narrativas poderosas.